Bem-vindo a mais uma história. No Área Manha, a história do rei feiticeiro começa em um campo de caça. Ele atualmente trabalha como uma isca para atrair monstros para uma emboscada. O protagonista Sung Yeon está no limite da fronteira, a zona de caçada, com alguns mercenários que estão atirando no monstro que está sobre um arbusto. Eles têm êxito em matar um monstro que parece um dinossauro. Ao verem a coisa, se perguntam o que seria isso. O líder da equipe avisa para se reagruparem e reabastecerem, pois o alvo deles pode aparecer a qualquer momento. Nesse exato momento, o líder da equipe, ao perceber que o alvo principal está vindo, grita chamando o Sung Yeon para ele iniciar o trabalho de isca. O Sung Yeon fala que para ele que já está pronto. A cara do protagonista parece a minha quando tenho que começar a trabalhar, hahaha, entendo ele demais. O líder da unidade rapidamente organiza o grupo e passa um spray no Sung Yeon para atrair o monstro. O Sung fala que já estava usando o spray. O líder alerta o Sung sobre a rota de emboscada. Ele fala para o líder não se preocupar, pois já está ciente do local. O líder do esquadrão, para amenizar os sentimentos do protagonista, fala que quer vê-lo vivo e o manda ter cuidado. O Sung começa a se aquecer para começar o trabalho. Ele fala que mesmo tendo feito esse trabalho muitas vezes ainda não se acostumou. Após alguns segundos o monstro aparece. Ao ver o monstro, o Sung fica sério, então fica em posição para correr até o local combinado. O monstro sente o cheiro do spray que está sobre o Sung. Dessa maneira o Sung começa a correr. Após um tempo pela floresta e desviando dos ataques do monstro, quando estava prestes a chegar no local, o Sung tropeça em um galho de árvore e sai rolando pelo chão. Quando ele estava para ser atingido pelo monstro e pensando que chegou sua hora, um soldado que estava à espreita esperando atira e acerta o monstro. O impacto do tiro foi forte o suficiente para mandar o monstro para longe. O Sung, ao ver isso, fica aliviado. Ele fala para si mesmo que o atirador podia ter atirado mais cedo, mesmo que o tiro não vá matar o monstro. A fera se levanta, contudo, ela já está cercada pelos caçadores. Um homem careca agradece a ajuda do Sung. Um homem loiro fala que é pura sorte do Sung ainda estar vivo. Outro concorda com ele. O homem careca, que parece ser o chefe da equipe de caçadores, repreende os dois. Um dos que zombaram do Sung fala que estava brincando. Após isso, o homem careca fala para todos se prepararem para a batalha. Assim a luta começa. O líder dos caçadores é o tanque da equipe. Ele usa sua habilidade chamada Olhar Demoníaco da provocação contra o monstro, chamando a atenção dele. Nesse exato momento, a maga da equipe usa a habilidade Múltiplas Bolas de Fogo Gigantes contra o monstro, que acaba o acertando em cheio. O monstro sai ferido do ataque. Mesmo assim, avança no tanque da equipe. Ele consegue segurar o ataque, então grita mandando a maioria do grupo atacar. Dessa forma a equipe desfere seus ataques na fera. Ela tenta contra-atacar, mas o homem loiro para seu ataque. O Sung Yeon olha de longe toda a batalha. O líder da equipe pergunta a um homem chamado Chan Sik se ele está preparado. O Chan, com seu poder carregado, fala que não aguentava mais esperar. Com isso ele salta para desferir um ataque. A habilidade especial do espadachim Corte Relâmpago é desferida, causando uma enorme explosão que causa uma ferida profunda no monstro. O Sung Yeon fica impressionado que um monstro resistente como aquele, que resiste até contra um disparo de rifle anti-monstros, foi derrotado. Ele fica feliz por finalmente tudo ter acabado. Enquanto fala que está todo dolorido, a equipe de caçadores comemora a vitória. O Sung fica triste, pois não faz parte da equipe de combate e nunca será agradecido pelo seu empenho. Ele se conforma com a realidade, pois sabe que é apenas uma pessoa normal, enquanto os caçadores são despertados. O homem loiro fala rudemente com o Sung Yeon, perguntando se ele não quer o dinheiro pela caçada, o mandando ir recolher os restos do monstro. Os outros membros da equipe falam para deixar o Sung Yeon descansar, pois ser a isca não é fácil. Mesmo assim, o homem loiro não alivia e diz ao Sung que ele teve sorte, porque se não fosse pelos outros ele já o teria demitido. Esse cara é muito arrogante para um caçador de rank baixo. Esses são os mais problemáticos. O Sung somente se cala. Noutro momento, o chefe da equipe lhe dá o pagamento e o agradece pelo trabalho. Ainda diz para ele não ligar para o que o Yo Shan disse para ele. O Sung fala que não se importa.
Enquanto se despede, o Sung conta que tudo começou há 10 anos atrás quando desastres eclodiram por todo o planeta e de repente uma fenda se abriu no espaço deixando inúmeros monstros surgirem das fendas. Em conjunto com isso ele fala que pessoas despertaram suas habilidades, emergiram e começaram a caçar os monstros. O homem louro Youshan, não satisfeito, aparece para importunar o Sung zombando do sonho dele de ser músico. Com isso o protagonista fala que pessoas como o Kim Youshan era apenas um delinquente de 20 anos de idade, mas ao despertar com habilidades ele está tentando ganhar fama. O Sung pega sua moto e vai embora. No meio do caminho fica pensando sobre tudo o que fez, fala que sonhava em se tornar músico e estudou em uma boa faculdade de música, aprendeu a compor e a tocar piano entre outras coisas, mesmo assim está nesta situação com 28 anos de idade. Ele fala que ganha 1.500.000 de won por semana, que equivale a R$ 4.500. Mesmo estando todo machucado, vai até um hospital para visitar um parente que está doente, fala para si mesmo como o trabalho é desgastante, todavia, não tem escolha, porque sua mãe está em um rápido estado de inconsciência que apareceu depois das fendas aparecerem. Ele fala que ela está viva, porém com poucas chances de acordar. Ao chegar no quarto ele fala: "Cheguei, mãe." O Sung-yeon conta que sua mãe está nesse estado há 1 ano, por isso não pode largar um trabalho como aquele mesmo estando em risco de vida, então afirma para si mesmo que o dinheiro não o fará desistir da sua mãe, pois sabe que ela vai acordar um dia. Eu não sei vocês, mas eu já estou torcendo para o protagonista e pela mãe dele. Já em outro local na zona militarizada entre o norte e o sul, uma esfera negra surge, ela explode e um monstro sai de dentro dela. Enquanto na cidade o Sung-yeon fica surpreso ao ver uma garota passeando com seu cachorro, ele pede desculpa pela situação. Ao olhar ao redor a beleza da natureza, percebe que é verão, ele pega sua moto e vai embora do local, então fica pensando se vai conseguir pagar a conta do hospital desse mês. Ele conta que ele ganha em torno de 6 milhões de won, que equivale a R$ 22.000. Enquanto a conta do hospital da sua mãe vale 4 milhões de won, que equivale a R$ 14.800. Ele diz que guarda todo mês 2 milhões de won, que equivale a R$ 7.000. Ao pensar sobre isso fica irritado, pois desse jeito não irá a lugar algum. Contudo, fica mais calmo pensando o que pode fazer para mudar a situação. A situação do protagonista é complicada demais, basicamente somente um milagre para mudar a realidade dele. Ao chegar no local da caçada ele para, então decide esperar enquanto bebe água, então observa os caçadores e o local que está cheio de tanques de guerra, então fala que é difícil de se acreditar que há somente 50.000 despertados no seu país. 50.000 é muito pouco. O autor ou autora da obra deu uma nerfada boa nos despertados. Então diz que as partes dos corpos dos monstros são vendidas por uma quantia alta de dinheiro, por isso os despertados podem lutar com monstros. Esse julgamento do protagonista tá meio errado. Caso esse pessoal não lutasse, a Coreia do Sul já teria sido destruída como a do Norte. O Sung-yeon fica triste pensando sobre como sua carreira como músico está acabando aos poucos, então tenta acabar com tantos pensamentos negativos, porque o dinheiro que ganha equivale à vida da mãe dele. Ele, ao acabar de beber a água, percebe que sua moto está sem combustível, então vai até o posto de gasolina mais próximo para encher o tanque. Enquanto a frentista do posto enche o tanque, ele observa que ela está muito calma para quem está em uma zona de caçada, fala que deve ser por causa do ótimo salário que deve receber. Após ela ir embora, ele fala que a frentista é bem animada, então diz que há anos não se sente do mesmo jeito e que gostaria de se sentir assim novamente, mas deve ser impossível já que ele precisa acumular milhões de won, pois precisar acumular 10 bilhões de won. Ele conta que a parte do monstro mandrágora de Hank é o item necessário para curar a doença da sua mãe. Por estar pensando nisso, ele esqueceu do seu ao redor, só percebe quando um tanque de guerra e destroços vem voando na sua direção. Ele tenta sair de onde está, mas já é tarde demais, pois o posto explode ao mandando para longe. Enquanto morria ele pensa na sua mãe. No entanto, todavia, ele se vê de frente a um dragão e se pergunta se está vendo coisas. O dragão fica rindo de toda a situação, pois um simples humano atingiu seu nível de poder. O Sung-yeon
Fala que sabe o nome do dragão, então diz que ele é chamado Dragão Negro, Akaluma, que manteve sua superioridade sobre os semideuses. O dragão negro fala que a transcendência de um mero mortal é permitida, no entanto, nunca pensou que um simples humano o conseguiria ferir a esse ponto. O Sungyeon fica confuso com tudo o que está acontecendo, porém se pergunta como um dragão daquele foi ferido. O homem que causou a ferida no dragão fala que foi divertido de fato, no entanto, a diversão acabou. Todavia, fala que há outra escolha. O Sungon fala que o homem parece familiar, então se pergunta quem é. O dragão fica triste por tudo já ter acabado, fala que queria ser entretido por toda a eternidade, fala que mesmo o homem sendo um transcendente ele não pode fugir da morte. Ao escutar isso, o homem fala que ainda tem uma carta na manga. O dragão ri, então fala sobre a magia de reencarnação que o homem desenvolveu. Com isso pergunta se o homem realmente acha que ele pode fugir da morte com essa magia. O homem fala que certamente o encontrará novamente. O dragão fala que ficará aguardando novamente o grande feiticeiro Kuratauras, enquanto desfere um ataque para matá-lo. O Sungyeon, vendo tudo, fala que não parece que morreu. Nesse momento ele sente uma dor imensa na cabeça, assim ele acorda novamente no local da explosão do posto de gasolina todo ensanguentado. Ao acordar ele fala que vem desperdiçando sua vida. O Sungyeon, ao lembrar da sua vida passada, fala que se sente estranho, pois as memórias da sua vida passada e da atual estão misturadas. Ele verifica se algum osso do seu corpo está quebrado. Era para estar todo quebrado, já que ele praticamente voou com aquele grande impacto. Ao se levantar ele planeja primeiramente mover seu fluxo de mana. Ao tentar ele consegue facilmente movê-la. Após fazer isso, um sistema chamado Sistema Akasha aparece para ele, dando boas-vindas, chamando de jogador Lee Sungyeon e dizendo que a partir de agora ele é um despertado. O Sung fica sem entender nada. Assim nos é mostrado que há 10 anos atrás, quando os portais apareceram pela primeira vez, um ser auto-intitulado de Diretor Akasha entrou em contato com a humanidade. Ele escolheu diversas pessoas de forma aleatória para despertar habilidades nelas para que essas pessoas aumentassem de níveis com a experiência ganha. O Sung conta que as habilidades são parecidas com o sistema de um jogo clássico RPG. Por mais que eu já tenha lido muitas histórias com essa temática, sempre é bom de ler esse tipo de história. Conta ainda que a humanidade foi se acostumando com as habilidades e foi capaz de lutar contra os monstros. Ele fica surpreso que uma habilidade como essa também iria funcionar nele, pois o chamado Diretor Akasha nem sequer é da Terra. Ao olhar a janela de status, ele fica surpreso pela sua mana aumentar por causa do que ele acabou de fazer e que ele não tem sequer uma profissão. O Sung, ao pensar mais, acha que é um irregular, pois não despertou da mesma maneira que outros despertados. Ao fechar a janela de status, ele percebe que precisa acumular mais mana, pois não sabe o que pode acontecer nesse campo de batalha caótico. Assim ele começa a reunir mana. Ao conseguir com êxito, o sistema o notifica dizendo que ele adquiriu a habilidade Magia. Ele elogia a habilidade do sistema por reconhecer rapidamente sua habilidade. Após um breve momento, o sistema lhe dá uma profissão de Mago Aprendiz. Ao receber essa notificação, o Sung percebe que o Diretor Akasha não sabe que ele tem todas as memórias da sua vida passada. Então, enquanto anda, ele continua a reunir mana. Assim, sua mana vai aumentando 0.01 permanentemente a cada vez que ele reúne mana. Ele fica contente em ter resultados rápidos. Todavia, ao olhar ao redor, percebe o quão destruído o local está. Logo, ele percebe que a linha de defesa foi quebrada, pois os despertados e os militares estão defendendo a linha contra a horda de monstros que vem do norte. Enquanto caminha, ele vê pessoas mortas em todos os locais. Ao ver uma mulher morta de olhos abertos, ele fecha os olhos em sinal de respeito. Enquanto pensa que é impossível para ele agora lidar com esse monstro e reviver as pessoas mortas que estão no local. O cara consegue reviver pessoas, isso vai gerar uma confusão no futuro. Dessa maneira, ele decide ir embora. No entanto, ele acha uma caixa com pedras vermelhas e vai até elas para ver o que é e o que pode fazer com elas. Assim pensa em vendê-las. Após segurar uma delas nas mãos, ele decide sugar a mana da rocha. Após conseguir, ele conta que na sua vida passada elas eram conhecidas como rochas mágicas.
fala que para ele que não tem muita mana é ideal. Ele verifica a pedra e percebe que a pureza dela é muito boa, assim decide guardá-la. Ele tenta achar a Scooter, porém ao achá-la percebe que ela está destruída. Todavia, como ele precisa sair logo do local, usa uma magia chamada Círculo Mágico para restaurar a moto. Esse cara vai ser foda, porque se em nível baixo ele faz um negócio desse, imagina quando voltar para o nível em que estava antes de morrer. O sistema Akasha contabiliza suas novas habilidades Círculo Mágico e Restauração. Ele fala que apesar de ser ele que está usando a habilidade, é o diretor Akasha que está provendo a energia para ativar a habilidade. Ao pensar melhor, ele percebe que isso significa que ele pode usar o quanto de magia ele quiser sem precisar se preocupar. O hack foi ativado. Nesse momento, o chão começa a tremer. Ele olha para o lado e vê despertados usando algum tipo de habilidade. Ele consegue sair ileso, então vê um sobrevivente saindo debaixo de pedras pesadas e outros despertados removendo os destroços. Ao ver isso, ele percebe que não precisará em se apressar a sair do local. Eu sairia logo, porque a maioria dos civis estão mortos, por isso ele levantaria suspeitas que acabaria o colocando em evidência, podendo assim trazer algum tipo de atraso. Ao pensar melhor, o Sung-Yeon fala que se o monstro conseguiu quebrar a última linha de defesa, há uma grande chance de que os despertados não conseguirem pará-lo. Assim ele sobe na sua scooter e decide ir embora. Antes de ir embora, ele vê o monstro sobre os céus. Já era para ele estar muito longe daí, vacilou. O monstro aterrissa perto dos despertados, causando um grande impacto. O Sung é rápido e faz uma magia de proteção chamada Escudo. O sistema rapidamente o notifica da nova habilidade. Após a poeira abaixar, os despertados se preparam para combatê-lo. O monstro ruge fazendo com que todos entram em alerta. O monstro começa a atacar os despertados. O Sung percebe que o monstro é muito para ele no seu momento atual, então ele começa a sair do local. Contudo, escuta alguém pedindo socorro. Ele percebe que terá que ajudar a pessoa. O protagonista foi pego por aquelas horas que quando você pensa que finalmente vai fazer o que queria, mas outra coisa aparece bem na hora para atrapalhar. Ele olha para os escombros e vê a frentista do posto por debaixo dos escombros do posto. Ela pede ajuda enquanto sangra muito. Ele, ao vê-la, fica pensativo se ajuda ou não. Ao ver que os despertados estão lidando bem com o monstro, ele percebe que não há um porquê de não a ajudar. Ele vai até ela e tenta conversar, mas percebe que ela está inconsciente e sangrando bastante. Ele se abaixa e vê que não tem espaço para puxar, então terá que erguer a pedra. Assim ele começa a conjurar uma magia de aumento de força. O sistema rapidamente armazena a nova habilidade. Ele ainda utiliza outra chamada Peso-Pena. Ele fica contente de as magias funcionarem, então ele começa a erguer a pedra e a joga para longe. O Sung-Yeon cuidadosamente move a mulher e começa a conjurar uma magia de cura. O sistema também armazena a nova habilidade. Após fazer isso, a respiração da mulher se estabiliza. Ele a carrega no colo para a levar para o hospital. Ele olha para a batalha para ver a situação. Ao olhar bem, ele vê algo vindo na sua direção. O Sung-Yeon desvia antes de ser atingido. Ele fica parado olhando o que caiu perto dele, então consegue ver uma sombra de uma mulher pela poeira. Após a poeira abaixar, uma mulher gravemente ferida desmaia na frente dele. Ele rapidamente a reconhece como Sung Ye-in, uma despertada de nível elevado do país. Ela utiliza fortalecimento físico e magia flamejante. Ao olhar para a ferida causada, ele percebe a gravidade da situação, então pensa se deveria curá-la ou não. Ao analisar a situação, ele percebe que caso os despertados não consigam lidar com o monstro, este causará uma grande destruição nas cidades. Por causa disso, ele decide ajudá-la. O Sung-Yeon pega uma pedra mágica e fecha o ferimento com a habilidade de cura. Ao fazer isso, o sistema notifica que a maestria da habilidade dele aumentou por ele ter usado a habilidade sem o sistema. Ao ver isso, ele decide usar a habilidade pelo sistema e vê que ela foi ativada de forma instantânea, enquanto a magia necessita que ele reorganize a mana apropriadamente. Depois disso, ele percebe que o ferimento está fechando. Ele começa a curar ainda mais para agilizar a recuperação da maga de fogo. Depois de curar completamente a ferida, ele fica feliz de ver uma celebridade de perto e percebe que ela é mais bonita do que na TV.
A Yaerin acorda repentinamente, logo pergunta o que está acontecendo na batalha. Ela, ao perceber que não conhece o homem à sua frente, pergunta quem ele é. Por causa disso fica envergonhada. O Sung-yeon explica o que aconteceu. Ela, ao saber de tudo, agradece e diz que gostaria de recompensá-lo. Depois o manda a contatar em outro momento, ainda o manda ir embora, pois o inimigo é poderoso. O Sung relaxadamente concorda com ela. Após ela sair voando com as chamas, ele fica impressionado pelo modo que ela as usa. O Sung volta para a frentista que está machucada para a levar a um hospital. Após ela estar bem no quarto de hospital, a mulher o agradece por ter sido salva. O Sung-yeon fica sem jeito. Nesse momento, a mãe da mulher entra no quarto de hospital e ela vai correndo abraçá-la. As duas choram por estarem se vendo novamente. O Sung-yeon vai embora e vê rapidamente um canal de televisão mostrando uma gravação da luta com o monstro que apareceu e decide logo ir lidar com o problema da doença da sua mãe. Já dentro do quarto de hospital onde está sua mãe, ele, ao analisá-la, percebe que a doença dela é a desordem de mana. O Sung fala que é uma doença fácil de ser curada, pois somente precisa fazer com que o corpo dela se adapte à mana. Porém, ele sabe que fazer o processo é difícil, pois ele precisa ser um mago de nível 3 para isso. Por isso, decide ir atrás da mandrágora. Assim ele promete a ela que antes do fim de semana a fará acordar. Já dentro do seu apartamento, o Sung está sugando a mana das pedras mágicas. Depois de consumir bastante, ele checa a janela de status. Então percebe que sua mana chegou em 15, ele fica feliz, por isso, decide começar a próxima etapa. O Sung pega algumas folhas grandes para forrar o chão, então pega as pedras mágicas e uma lâmina. Ele conjura uma magia para afiar a lâmina, então começa a talhar. Depois de muitas horas consegue terminar. Ele pega as pedras que talhou e as juntas para formar um cubo de mana. Após conseguir o cubo, ele fala que o cubo é a arma mais básica entre os magos. Noutro momento, ele vai até o local de registro dos despertados, então faz seu registro como um despertado de classe suporte. Depois de se registrar e com o cartão em mãos, decide ir comprar equipamento. Pois sem eles não poderá achar uma equipe. Ele vai até uma loja e a vendedora o faz comprar vários equipamentos além do limite que ele pediu. A vendedora fala que não há reembolsos. Nunca confie numa vendedora, elas somente querem vender, por isso, são tão simpáticas. O Sung se junta a uma equipe para começar a sua primeira caçada, então cumprimenta o líder da equipe chamado Park In-soo e é apresentado para toda a equipe. O Sung-yeon percebe que a curandeira é uma garota loira que mal se preocupa em cumprimentá-lo, enquanto os outros dois membros o cumprimentam. Após o líder explicar a todos o que farão na caçada, eles partem para o local. Chegando na última linha de defesa, o Sung vê a curandeira dormindo despreocupadamente. Ele a ignora, então decide-se preparar conjurando bufos de força, destreza, vigor e mana. Todos prestam atenção nele e o elogiam por poder fazer tantos bufos. Assim ele também usa nos membros da equipe. Eles decidem olhar a janela de status e veem que seus status aumentaram em 20%. Eles chegam ao local da caçada. O líder do esquadrão analisa os monstros do local e encontra o alvo do seu grupo. Após saírem da van em que estão, o líder avisa que há um grande monstro dentro de um raio de 1 quilômetro e esse é alvo deles. Com isso avisa ao Sung e à curandeira para manterem uma distância segura e aos causadores de dano ele avisa para atacarem no momento em que o monstro focar nele. Um dos causadores de dano fica alegre para testar o buff do Sung-yeon, assim a líder solta a fumaça que atrai os monstros. Antes do monstro chegar, o líder fica surpreso pelo buff do protagonista ser tão forte. O Sung-yeon fala que apenas teve sorte. Mais que sorte, mal sabem eles que o protagonista é um mago lendário. Após um breve momento o monstro dá sinais, assim todos entram em alerta. Com isso o monstro começa a sair dos arbustos, todos começam a ficar focados para a batalha. O monstro do tipo salamandra grita para eles como sinal que os atacará. O Sung-yeon percebe que a curandeira ao ver a salamandra ficou incomodada com o monstro, enquanto os outros caçadores encurralam o monstro. O Sung-yeon fica pensativo se deve usar ou não seu debuff, porém decide deixar a batalha acontecer para analisar as habilidades dos outros caçadores.
O líder da equipe faz seu primeiro movimento usando sua habilidade para chamar a atenção do monstro, este vai para cima nesse mesmo momento. O líder grita falando que funcionou e defende do ataque, então grita para os causadores de dano atacarem as pernas do monstro para restringir os movimentos do monstro. Esse líder de grupo é até inteligente. Normalmente, os líderes de grupo de manhã são todos arrogantes e prepotentes. O Sung-yeon, ao ver isso, fica feliz em perceber que seu grupo é forte, então fica pensando se deveria sediar como o curandeiro e o suporte. Já estou vendo que esse protagonista vai ser muito roubado, tenho pena dos futuros inimigos dele. A curandeira percebe que o Sung-yeon está analisando calmamente a situação, ele perdido em seus pensamentos deixa um monstro chegar perto dele e da curandeira. No entanto, rapidamente puxa seu cubo de magia para contra-atacar o monstro, o líder percebe que há um monstro perto do suporte e da curandeira, então grita chamando o Sung-yeon, contudo, ele já está preparando sua magia que paralisa o monstro antes dele conseguir efetuar um ataque. Todos ao verem isso ficam surpresos sem entender o que houve, enquanto o Sung-yeon acaricia o monstro como se não fosse nada. Falei que esse protagonista é muito roubado, esse cara vai fazer free kill com os monstros, ele tá assim no nível 1, imagina quando subir de nível. Após o término da caçada, algumas pessoas recolhem os corpos dos monstros, o líder do grupo dá uma garrafa de água para o Sung-yeon e pergunta quantas habilidades ele possui, ainda diz que a habilidade que ele possui é muito forte e valiosa. Um dos causadores de dano pergunta ao Sung-yeon qual habilidade ele usou, ele fingindo que está sem jeito para falar diz que usou fadiga, ilusão e paralisia. Um dos membros do grupo pergunta se ele realmente é nível 1, porque com essas habilidades ele está no nível de um especialista. O líder da equipe diz que também acha que ele fosse um veterano. Então se desculpa dizendo que graças a ele o seu erro não foi mais grave. Assim o líder se curva pedindo desculpa ao Sung-yeon e à curandeira, os dois ficam sem jeito. O Sung-yeon fala para o líder não se preocupar, pois o líder teria os protegido mesmo se ele não tivesse feito nada, ainda diz que somente queria testar suas habilidades já que essa é a primeira caçada que participa. O líder, ao ver que o Sung-yeon não se importou com a situação, fica mais aliviado. Um dos causadores de dano agradece por ser carregado. Hahaha, queria eu ter uma sorte dessas quando estava jogando RPG. Ainda diz que uma guilda grande certamente o recrutaria rapidamente. Outro membro fala que seria melhor para o Sung ir para uma guilda do que fazer equipe com estranhos. O Sung fala que sabe disso, pois já trabalhou como um transportador por bastante tempo. Todos ficam surpresos ao saberem que ele era um transportador e o enchem de perguntas. O líder, vendo tudo isso, os interrompem perguntando quanto de mana eles ainda têm. Os causadores de dano falam que ainda tem mais de 70% de mana sobrando. O Sung-yeon fala que ainda tem muita mana sobrando. A curandeira fica de longe encarando o Sung para poder conversar com ele. O Sung fica sem jeito pelo tanto que ela está o encarando. Perdeu a oportunidade de aprender com um dos maiores magos que já existiram. A curandeira fica se perguntando se ainda é tarde para ela falar um oi. O líder vai até a curandeira perguntando se ela tem muita mana sobrando, assim ele decide prosseguir com a caçada. Todos concordam e passam o dia caçando monstros. Já tarde da noite eles vão até um local para vender os corpos dos monstros. O comprador analisa o estado do monstro. Então elogia pelo estado que o monstro está. Com isso pergunta para o líder da caçada o que ele faz para os monstros estarem em um bom estado. O líder desconversa falando que somente foi difícil. Então, pergunta ao comprador se ele poderia dar algum extra pela qualidade. O homem concorda em dar 15% a mais que o valor normal. O líder agradece. O Sung-yeon fica de longe ouvindo a conversa dos dois, ainda se pergunta se deveria usar uma magia de sensor de moral para saber se o homem está mentindo ou não, assim se lembra que essa magia é muito para ele agora. Percebendo o quão fraco está, fala que precisa rapidamente subir de nível para se tornar um mago de nível 2. Depois do líder se despedir, o comprador ele conta ao grupo que receberam 150 milhões de wons por essa caçada.
O preço dessa caçada convertendo para real na data de 4 de janeiro de 2024 dá em torno de R$ 56 mil arredondando. Todos ficam felizes pela quantia feita, a curandeira fica sem palavras por todo esse dinheiro feito em uma só caçada, o líder divide a quantia para cada, o líder da equipe e os causadores de dano por ficarem gratos ao Sung-Yeon decidem dar uma parte do que receberam para ele, a curandeira vendo a situação decide dar uma boa parte do seu ganho ao Sung-Yeon. Todos ficam sem entender nada, ela ao ver que todos estão a olhando virar de costas por estar tão envergonhada, os outros membros da equipe elogiam pela atitude. Gostei da curandeira, eu achei que ela seria mais um figurante arrogante. Após 15 dias, o Sung-Yeon fala que conseguiu fazer 500 milhões do won em 2 semanas. Em reais isso dá R$ 185 mil. Ele olha na lista de tarefas, então percebe que conseguiu cumprir 2 metas das 3. O Sung fala que eletricidade e mana são compatíveis, por causa disso a sua conta de energia vai ficar muito alta, assim ele planeja fazer uma casa autossuficiente capaz de gerar a própria eletricidade. Ele olha para sua janela de status e percebe que sua mana foi dividida em 2, por causa do sistema Akasha que está fornecendo mana. O Sung fica se perguntando que tipo de deus é o Akasha. O Sung fala que falta 20 dias para a casa ficar pronta, por isso nesse período precisa virar um mago de nível 3 até a casa ficar pronta. Diz ainda que caso as coisas continuem do jeito que estão poderá curar sua mãe da doença em 3 meses. Ele perdido esquece do tempo ao olhar para o relógio percebe que já são 3 horas, assim ele rapidamente se apronta e vai para a entrevista que tem marcada. Já no local, o gerente adjunto do departamento de investidas em grupo da empresa HD se apresenta como Lee Ji-suk. O Sung analisa a empresa relembrando que ela dá suporte aos despertados oferecendo a eles comodidades, enquanto empresas que prestam gestão de caçadores é um tipo de agência de entretenimento, mas suas funções são completamente diferentes. O gerente Ji-suk fala sobre o histórico do Sung desde o tempo de transportador até seu despertar, além de falar da situação da mãe do Sung. O Sung elogia a captação de informação da empresado gerente Ji-suk, ele agradece, contudo, fala que todos com quem o Sung trabalhou relataram a habilidade paralisia uma habilidade de controle de grupo, assim diz que a companhia acredita que a habilidade dele possui um tremendo valor se usado de forma correta, o Sung percebendo o interesse da empresa. Toma a dianteira e diz que com a paralisia fica fácil de caçar os monstros com o mínimo de casualidade, ainda fala que caso eles tenham um grupo de caçadores treinados poderá ser possível até capturar monstros vivos. O Ji-suk percebendo o quão perspicaz o Sung concorda falando que um monstro vivo vale mais que um monstro morto, então dá uma oferta ao Sung falando e o pede para avaliá-la. O Sung ao ler fala que 1 bilhão de won é um valor muito alto para um novato. O gerente Ji-suk fala que um filhote de tigre continua sendo um tigre. Gerente esperto percebeu logo o valor do Sung. Enquanto pensa que falta pouco para convencer o Sung, contudo, o que ele menos esperava é que o Sung pediria um tempo para pensar. O gerente Ji-suk fica muito surpreso pelo pedido, então diz que não entende o porquê da espera para pensar, pois a proposta é excelente. Nessa hora o Sung pega os cartões de propostas de outras empresas, com isso diz que teve propostas tão boas quanto as dele. O gerente fica surpreso, pois nos cartões tem até propostas estrangeiras. O gerente reconhece que perdeu. Depois da entrevista, o Sung-yeon vai até o hospital com Mandrágora. Os médicos ficam surpresos dele ter conseguido um item desse valor. O Sung fala que assinou um contrato com uma empresa. No meio da conversa a mãe do Sung acorda, ele fala com ela, assim sua mãe o chama falando, ela parece ter desmaiado de novo, ele segura a mão dela enquanto chora. Ela sem entender pergunta o que foi, ele agradece por ela ter finalmente ter acordado. Os médicos pedem para ele se afastar um pouco, pois precisam medir os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea. A mãe do Sung fica sem entender,
Então os médicos falam que ela ficou 2 anos desacordada. Já do lado de fora do hospital, Sung leva sua mãe para passear depois de 2 anos em coma. Ela pergunta a ele se o que o médico falou é verdade. Ele confirma, dizendo que agora tudo está bem, pois ela foi curada com a mandrágora. Ela comenta sobre o preço elevado da mandrágora e pergunta se ele fez algo de errado para conseguir o dinheiro. Sung, conhecendo sua mãe, mostra o cartão da licença de caçador. A mãe de Sung fica surpresa por seu filho ter despertado. Sung a abraça, dizendo que é um despertado do tipo raro, e por isso, seu salário é alto. Ele revela ter recebido 200 milhões de won como adiantamento, pagando as despesas do hospital e construindo uma casa confortável para ela. A mãe de Sung chora ao ouvir tudo isso. Sung, vendo-a emocionada, a conforta, pedindo para ela não se preocupar. Ele menciona que foi recrutado por uma corporação nacional, o Grupo HD, garantindo uma vida confortável. Ela questiona sobre os perigos de sua profissão, e Sung assegura que é um suporte de retaguarda, estando seguro durante as caçadas. O Sung, vendo como sua mãe está emotiva, fala que é hora de voltar, porque ela precisa passar por mais exames detalhados. Ela pergunta para onde ele está indo. Ele fala que é o primeiro dia de trabalho, porém, diz que quando tudo terminar virá rapidamente a ver. O Sung vai para a sede do Grupo HD. O segurança do local pergunta o que ele deseja no local. Assim o Sung se apresenta falando que é um despertado e que tem uma reunião marcado com o gerente adjunto do departamento de investidas em grupo, Lee Ji-suk. O segurança o deixa entrar. Ao entrar no prédio, Sung é recebido pelo gerente Ji-suk, que lhe entrega a credencial de visitante. Sung questiona se será enviado para o campo imediatamente devido ao seu baixo nível. Ji-suk explica que a empresa está preparando um projeto interessante, formando um time de novatos espetaculares. A empresa pretende nutrir os despertados para impulsionar seu desenvolvimento. Sung pergunta se a empresa pretende desenvolver os despertados desde o início e Ji-suk explica que é possível devido ao fator desespero dos despertados, incluindo ele mesmo. Ji-suk menciona a crise financeira como um impulso para criar um time excepcional. Sung concorda com a ideia e pergunta se estará no mesmo time, ao que Ji-suk confirma, explicando que é necessário aumentar de nível. Antes de entrar na sala de reunião, Ji-suk menciona a existência de 3 times, Alpha, Beta e Ômega. Na sala de reuniões, os despertados comentam sobre o supernovato, Sung-yeon, que se juntará a eles. Alguns expressam surpresa quando descobrem o quão forte é Sung-yeon. Um funcionário confirma a entrada do supernovato na equipe. O suporte Shin Sang-jin questiona a necessidade de outro suporte na equipe. Se eu fosse ele, já estaria procurando outra empresa para trabalhar. O tanque da equipe, Kim Do-jin, comenta que o novato deveria ter chegado. Nesse mesmo momento, Sung-yeon entra na sala, cumprimentando a todos. Ele diz ter ouvido falar que o trabalho em equipe do grupo deles é um dos melhores. Expressa ser apenas um novato e espera que possam auxiliá-lo em qualquer erro que cometa. Esse protagonista é bem humilde em comparação com outros protagonistas de outras obras que já li. Min-young olha para trás e diz, falando no diabo. O tanque se apresenta, e Min-young, a curandeira do grupo, também se apresenta, chamando-o de Oppa e perguntando se pode chamá-lo assim. Ela elogia o despertar dele e cumprimenta-o. Outros 2 despertados chegam, Park Jin-suk, causador de dano e possuidor da lança demoníaca, e Lee Jin-soo, causador de dano. O outro suporte da equipe, Shin Sang-jin, observa Sung-yeon e se apresenta como suporte. Após todos se sentarem, o funcionário que estava com ele se apresenta como gerente assistente Kim Tae-yeon. O gerente Jizuka assume a fala e começa a explicar sobre a caçada que farão. Sung-yeon fica impressionado com as informações e o grupo de caçadores. Depois da reunião, eles partem para a zona de caça. No caminho, Min-young conta sua história de vida, deixando Sung feliz por estar em um momento como esse. Na sua vida passada, ele nunca foi chamado de Oppa nem se relacionou com uma mulher. Ele lembra que o dragão negro Akaluma era uma fêmea, ficando desapontado por a única mulher que ele lembra de sua vida passada ser um dragão. A vida de Sung-yeon devia ser muito solitária, talvez por isso ele seja tão apegado à mãe. Park, vendo que Sung está muito quieto, pergunta por que ele está tão calado, apesar de ser um supernovato. Sung, ao ouvir ser chamado de supernovato novamente, fala que acha meio exagerado, surpreendendo Park. O tanque da equipe diz que também trabalhava como transportador 4 anos atrás. Enquanto conversavam, Sung-yeon e Sang-jin sentem algo se aproximando.
O caminhão para abruptamente, e eles veem um touro monstro vindo na direção do caminhão. Sung-Yeon saca seu cubo de magia, desferindo seu poder de paralisia. Os membros da equipe ficam surpresos com a habilidade. Park invoca sua lança demoníaca, Zeknar. Sung-Yeon, ao vê-la, se pergunta quão forte essa lança é. Ele percebe que a classe de Park é uma combinação de causador de dano e invocador. Park se prepara para desferir um ataque fatal no monstro, carregando seu ataque e lançando a lança mortífera. Sung, ao ver o ataque, fica surpreso com a defesa do monstro sendo transpassada em um único ataque. Min-Yang pergunta a Sung-Yeon o que ele acha da equipe, e ele diz que está melhor do que imaginava. Sung observa que as equipes de alto nível usam drones, enquanto as de baixo nível usam transportadores. Os ajudantes do grupo de caçada encontram um monstro pinça. Min-Yang pergunta por que um monstro assim está naquele local, e o tanque sugere que seja para expandir o território. O funcionário fala que, se encontrarem o ninho, conseguirão uma mina de ouro. Sung-Yeon comenta sobre os insetos pinça, comparando-os a formigas, e Min-Yang confirma, fazendo cara de nojo só de lembrar deles. O tanque diz que os insetos podem gerar uma boa grana, perguntando se todos concordam em caçá-los. Após todos concordarem, começam a caçada. Num outro momento, um drone com um pedaço de carne atrai os insetos para o local planejado. Sang-Jin, ao ver um inseto, faz seu movimento, disparando um triplo que despedaça o monstro. Todos ficam surpresos pelo dano causado, já que um inseto pinça não deveria sofrer uma ferida desse grau. Park usa a perfuração da lança demoníaca em outro inseto, destruindo-o totalmente. Ele elogia a habilidade de Sung-Yeon e Min-Yang fica sem entender. Sang-Jin diz que todo esse aumento de poder veio do buffer de Sung-Yeon, impressionando Min-Yang. Sung fica sem graça pelos elogios. Nesse momento, os funcionários alertam que 7 insetos pinça estão se aproximando, e todos se preparam para a batalha. O tanque da equipe fala com o suporte Sang-Jin para ajudá-lo com os monstros que estão na localização das 12h02. Enquanto isso, manda o Park e o Jinsu atacar os monstros que estão vindo às 9h. Então, pede para Min-Yang e Sung-Yeon esperarem por eles e os curarem quando necessário. Assim, partem para caçar os monstros. Os primeiros a aparecer são os monstros das 9h. Jinsu e Park atacam e conseguem matá-los. Após concluírem esses monstros, a funcionária que está monitorando o radar percebe algo incomum, e o gerente Jisuke alerta todos para saírem rapidamente do local, pois o número de monstros está aumentando cada vez mais. Sung-Yeon pergunta se aconteceu alguma coisa, e Jinsu alerta que o grupo responsável pelo ataque localizou o ninho. Por causa disso, estão sendo perseguidos por uma horda de insetos com pinça. Ele fala para se prepararem para a retaliação. O tanque e o suporte vêm correndo com diversos monstros os perseguindo. Todos se preparam para começar o contra-ataque. Jinsu e Park começam a combater os monstros. O suporte usa o debuff de lentidão para atrasar mais os monstros. Sung-Yeon analisa todos enquanto pensa se faz o seu movimento ou não. Ele decide fazer seu movimento, conjurando sua magia de paralisia em todos os monstros. Os membros da equipe ficam sem palavras por ele poder usar tantas habilidades de paralisia. O tanque pergunta a Sung-Yeon se ele era capaz de usar múltiplas paralisias, e Sung-Yeon fala que esqueceu de mencionar. Todos ficam admirados. Contudo, Sung-Yeon alerta que a paralisia só funcionará por 5 minutos. Assim, todos começam o massacre contra os monstros. Num outro momento, após a caçada, alguns membros estão tomando banho. Eles conversam sobre como a caçada foi fácil e como subiram vários níveis. Sung-Yeon, enquanto toma banho, pensa que em apenas um dia conseguiu 7 milhões de wons, equivalente a R$ 6.259. Ele fala ainda que subiu 7 níveis e que sua mana aumentou em 50. Jinsu, depois de terminar de tomar banho, pergunta a Sung-Yeon se ele quer ir beber com o pessoal do grupo. Sung-Yeon fala que não poderá ir, pois tem coisas urgentes para fazer. Noutro momento, após saírem do carro, o gerente Jisuke apresenta a casa que Sung-Yeon pediu. A mãe de Sung-Yeon fica impressionada com a beleza desta. Após o gerente ir embora, a mãe de Sung pergunta o quanto ele gastou em tudo. Ele fala que gastou em torno de 10 milhões de wons, equivalente a 36 mil reais. Ela fica preocupada por ele gastar tanto dinheiro, e ele a acalma, falando que está ganhando bastante dinheiro. Noutro momento, a mãe dele chama as amigas para visitá-la. Sung sai do local em que elas estão e vai para o subsolo da casa, onde há um círculo mágico feito de 99% de ouro puro. Sung injeta um pouco de mana no círculo de mana, a eletricidade reage, e ele começa a conjurar a magia, ativando o círculo mágico. Dessa maneira, ele começa a converter a eletricidade em mana,
ordenando-a para residir em seu corpo. O sistema caixa começa a contabilizar a mana adquirida. Após 15 dias absorvendo mana, Sung-Yeon verifica a janela de status e percebe que sua mana chegou a 160, equivalente a 32 níveis. Após contabilizar tudo, ele começa a romper para o próximo nível da magia, iniciando a compressão de mana. A mana começa a rotacionar, e o sistema caixa notifica que ele conseguiu atingir a classe de Mago nível 2. Após conseguir atingir esse nível, Sung começa a planejar fazer o mínimo que o contrato com a empresa obriga. Caso atinja o nível 3 em um mês, conseguirá criar um ajudante que o ajudará na caçada. Ele, percebendo como está agindo como seu eu antigo, então afasta esses pensamentos, porque quer viver essa vida relaxadamente e sem pressa. Assim, decide que vai jogar alguns games e aproveitar o luxo que essa vida tem a oferecer. Para um mago transcendente maníaco por ficar mais forte, o protagonista mudou bastante após fundir sua antiga personalidade com a nova. Nessa hora, o gerente assistente Kim Tae-yoon liga para ele informando que a próxima caçada será em 5 dias. Depois de 5 dias, Sung chega na empresa, onde encontra o tanque da equipe. Este rapidamente percebe que Sung ficou mais forte, então pergunta para ele. Sung desconversa, falando que somente fez alguns treinos pessoais. Se o tanque soubesse o quão forte esse safado já está, ele pergunta ao tanque como ele percebeu, pois está ocultando seu progresso. Este lhe fala que é uma de suas habilidades chamada Instinto Bestial, que consegue avaliar o quão poderoso é o oponente. Sung fica pensando como o sistema caixa é realmente o poder de um deus, pois na sua vida passada não existiam outras entidades que podiam emprestar livremente seus poderes a outros dessa forma. Enquanto tenta pensar na maneira que o diretor Akasha faz isso, Myung chega, e outros também vão chegando. O gerente assistente Kim explica que ele dará as instruções dessa caçada. Sung percebe que o monstro da vez é o que ele viu enquanto era transportador. Pensa também que é problemático que ninguém tenha percebido que ele praticamente triplicou a própria mana desde a última vez. Já na zona de caça, Myung e Jinsu ficam animados por ele ter conseguido uma nova habilidade. O tanque fala que queria perguntar algo ao Sung. Dessa maneira ele pergunta ao Sung quantas vezes agora é possível usar a habilidade paralisia e quanto tempo a habilidade dura. O Sung fala que agora é possível utilizá-la 100 vezes por dia e usar a paralisia a cada segundo. O Sung-Yeon pensa que é melhor não revelar que ele consegue conjurar qualquer feitiço único quantas vezes ele quiser com o cubo de mana. No entanto, é melhor não fazer isso no momento. Fiquei curioso agora, pois ele pode fazer isso tudo com o cubo de mana. Mas e se a mana dele acabar? Lembrando que ele pode sugar mana do ambiente, mas dependendo da habilidade a taxa de uso pode ser maior que a de regeneração de mana. O Jinsu fica impressionado pela quantidade de vezes. Enquanto pergunta quanto de mana ele tem, a Myung pergunta se não seria 50 vezes por dia. O tanque também pergunta qual é a velocidade de regeneração de mana. A Myung devolve a pergunta para o tanque. Ele fala que leva uma semana inteira. Ele pergunta dela. Ela fala que caso use toda a mana leva em torno de 10 dias. Esses tempos de regeneração de mana demora muito. Quando acontecer algo grave vai dar um BO gigantesco. O Sung pensa que esse tempo é normal. Contudo, para ele recuperar naturalmente demora 3 dias. Todavia, com o círculo mágico na casa dele demora em torno de algumas horas. Eu pensei que a de prota demoraria menos, porque ele pode sugar mana. Apesar que ele somente suga 0,01 de mana do ambiente, isso vai meio que dar uma controlada nele. O Jinsu fala que eles não precisarão usar suas habilidades o tempo inteiro, pois o Sung pode usar a paralisia. O tanque fala para eles tentarem. Assim eles começam a caçada. O Sung usa sua habilidade em um monstro que parece ser um leão mutante. Após usar a habilidade, o tanque fala que não sobra muito para eles fazerem. O Park fala que o trabalho deles é escoltar o Sung-Yeon. Se ele soubesse que o Sung tem também habilidades de ofensivas, o Jinsu salta por cima do monstro e o abate. Assim, eles continuam a caçada. Após um tempo caçando, eles a terminam antes do almoço. O tanque pergunta a todos quanto de mana eles ainda têm, e todos confirmam que ainda tem bastante mana. Ouvindo isso, o líder da equipe fala para eles se reagruparem com a força principal e retornarem para a cidade. Então, diz que eles voltarão depois de terminar com as carcaças dos monstros. Dessa maneira, todos concordam. O funcionário que cuida do rádio alerta ao líder Kim Dojin, o tanque, que a comunicação não está funcionando. O líder fica sem entender o porquê disso. Nessa hora, o Sung e o Kim percebem algo vindo. Uma rajada de tiros os encurrala.
Sung pensa que podem ser caçadores criminosos. Ele analisa a situação, percebendo que o líder Dojin suportará por um tempo. Todavia, caso isso continue, será perigoso. O líder avista 2 carros com metralhadoras à frente. Sung o elogia, então decide agir para não ficar para trás. Assim, ele conjura uma magia de escudo. Analisa que o escudo criado a partir de metade de sua mana suportará tempo suficiente. Começa a conjurar magia de relâmpago e a transforma em uma flecha mágica. Agora sim, o poder de um mago experiente está aparecendo. O sistema caixa começa a notificar as novas habilidades. Após conjurar a magia, ele a lança, conseguindo destruir as armas de fogo do grupo inimigo. Sung alerta a todos que conseguiu destruir o armamento inimigo, então manda todos se prepararem para o combate. O Jinsu rapidamente desfere uma rajada de flechas. O caçador inimigo conjura uma barreira de força que impede as flechas. Jinsu fica irritado, pois aquela foi sua rajada mais forte. Os funcionários do grupo HD começam a atirar nos inimigos. Todavia, a barreira que estes conseguem conjurar é muito poderosa. O líder Dojin percebe a força da barreira e que dessa maneira eles não vão durar muito. O Parque também percebe que, caso continue desse modo, serão mortos. Ainda bem que o Chapolin Colorado da Coreia está com eles. Sung Yeon fica irritado, então fala para os inimigos darem azar. Agora que a brincadeira fica boa, o líder tenta entender o que o Sung falou. Assim, Sung começa a recitar um feitiço de escavação que abre um buraco imenso no chão. Os criminosos caem dentro de um buraco gigante. Todos da equipe ficam sem palavras com essa ação do Sung. Ele vai até os criminosos que agora estão soterrados. Percebe que os criminosos ainda estão vivos. O líder da unidade inimiga fica furioso por ter caído em algo dessa maneira. Sung fala para ele que o próprio não entenderia já que é um cabeça dura. O líder Dojin chama pelo Sung. Este fica aliviado que não teve casualidades. O líder pergunta o que foi tudo aquilo. Sung fala que usou a escavação. Dojin pergunta também sobre a tal hibernação. Assim, Sung explica que é uma habilidade que faz o que o nome diz, falando ainda que é similar à paralisia. Essa habilidade é meio roubada. Ainda bem que o protagonista parece ser do bem. Se não, a Minhyang pergunta ao Sung quantas habilidades ele tem. Ele, ao olhar para Minhyang, fala que é segredo. O Jinsu fala que o Sung é cheio de mistérios. Acertou em cheio. Jinsu, mal posso esperar para ver mais habilidades do protagonista. Sung percebe que a Minhyang está tremendo, então lembra que esta deve ser a primeira vez da equipe enfrentando uma situação dessas. Então, fala para Minhyang que ela não está nada bem. Ela, sem jeito, pergunta se dá para notar. Fiquei com pena da Minhyang agora. Ela agradece ao Sung por ajudá-los. Ele fica sem palavras. Minhyang pergunta por que ela não consegue parar de tremer. Sung aponta o cubo de magia para ela e conjura uma magia de estabilidade de alma que a acalma instantaneamente. Ela fica sem entender o que ele fez. Dessa maneira, ele chama todos para poder usar neles também. Após a caçada, Sung Yeon pensa sobre como até essa sociedade em que ele está não é realmente segura. Então, pensa que se fosse na sua vida passada não teria deixado os agressores com vida. Enquanto ele pensava sobre isso, acaba recebendo uma ligação do diretor Ji-suk. Sung sabendo que o Ji-suk foi promovido a diretor, assim ele dá os parabéns ao Ji-suk. Este agradece, dizendo que isso tudo foi graças ao próprio Sung. Então, vai diretamente ao assunto perguntando sobre o incidente da caçada. Sung logo pergunta quem eram as pessoas que os atacaram. O diretor Ji-suk fala que ainda está sendo investigado. Todavia, fala que eles fazem parte de um dos concorrentes do grupo HD. O Sung começa a pensar que até nesse mundo há malucos desse tipo. Ainda pensa que, caso ele não pudesse usar magia de transformação, ele e seu grupo teriam sido aniquilados. O diretor Ji-suk volta ao assunto, dizendo que não foi por isso que ligou, mas sim porque ele usou uma nova habilidade que é extremamente valiosa. Os tempos de glória do Sung finalmente chegaram. O Sung Yeon fica meio frustrado por o diretor Ji-suk ficar tão surpreso por ele ter novas habilidades. Contudo, ele lembra que os despertados normalmente somente possuem no máximo 10 habilidades relacionadas à sua classe. Fala ainda que é mais raro ainda pessoas que podem usar habilidades de 3 classes diferentes. O diretor diz ao Sung que ele pode ser o primeiro usuário Hexa no mundo atualmente. O monstro está começando a se formar, esse é somente o começo. O Sung pensa que, caso o diretor Ji-suk soubesse que essas não são todas as suas habilidades, o próprio provavelmente morreria. Então o diretor Ji-suk pergunta ao Sung se ele não está escondendo mais alguma coisa. O Sung desconversa dizendo que irão descobrir quando ele aumentar mais níveis. No entanto,
Fala que sabe que o diretor está preocupado, então diz que ele não precisa ficar preocupado, pois não tem interesse em anular o contrato deles tão cedo. O diretor fica sem jeito por ser descoberto, por isso se desculpa, dizendo que logo irá visitá-lo quando for possível e se despede. Após chegar em casa, ele planeja recuperar sua magia que perdeu e ainda planeja sobre a engenharia atual e ampliar seus conhecimentos. Todo mago é sedento por conhecimento. Provavelmente vamos ver o novo Albert Einstein da magia. Ele fala que quer conhecer sobre semicondutores, mas também quer saber sobre engenharia elétrica e tecnologia da informação. Ele desce até o subsolo da casa, lá encontra o pedido que fez de rochas mágicas brutas, então começa a extrair mana no círculo mágico. Com isso, após um tempo, consegue evoluir para um mago de nível 3. Ao olhar na janela de status, sua mana está em 360, então pensa que nem na sua vida passada foi tão rápido para evoluir. Assim, ele pega as rochas mágicas para fazer um novo item, ele começa a talhar na rocha, ele começa a fazer uma magia de alternância de vínculo e alternância de fusão, com isso funde os dois. O sistema caixa notifica que todas as habilidades foram arquivadas, ele decide testar a nova habilidade de criação de itens mágicos. Então funde o antigo cubo de magia com o novo cubo, então imbui o novo cubo de magia no cabo do cajado que está em suas mãos. Após isso, é mostrada a central da empresa do Grupo HD. Lá o Ji-Suk, que agora é diretor da ramificação da empresa do Grupo HD, mostra ao presidente da HD Holding Park Daisuke que apareceu um despertado de usuário de habilidades Hexa. O presidente Daisuke pergunta se isso realmente é verdade. O diretor Ji-Suk confirma. O presidente pede a opinião do gerente geral. Este lhe fala as informações do Sung-Yeon e ainda diz que a chance de ele entrar para o top 5 dos despertados no futuro. Entretanto, o presidente fala que alguém possuir várias habilidades não significa que se tornará um despertado excepcional. O gerente geral concorda. Todavia, fala que os dados no relatório são mais do que válidos. O presidente pergunta se o gerente está dizendo que o despertado vale o investimento. O gerente confirma, falando que o Sung-Yeon vale o investimento, pois este cheira a fortuna. Hahaha, esses donos de megacorporações não perdem uma. O presidente pergunta ao diretor Ji-Suk se ele concorda. Pergunta meio besta. Com certeza que o Ji-Suk concorda com essa afirmação. O diretor confirma. Ainda diz que há uma boa chance de o Sung-Yeon ser um usuário hepta. Os dois ficam alarmados de ouvirem isso. Então o presidente pergunta por quais motivos o diretor acredita nisso. Este lhe diz que, de acordo com ele investigou, ele é proprietário de um item que não pode ser obtido em lugar algum, chamado Cubo de Mana. Então diz que por causa disso, o Sung pode ter uma habilidade de criação, falando que o este pediu uma quantidade anormal de joias, metais raros e rochas mágicas, fora o espaço que foi construído em seu porão. O presidente elogia para o gerente-geral o trabalho do diretor Ji-Suk e o promove a diretor-geral. Assim, deixa o Sung-Yeon nos cuidados do diretor Ji-Suk, pois não podem perder ele para outra companhia. Todavia, o diretor Ji-Suk interrompe falando que a empresa não pode segurar o Sung por meios convencionais. O presidente pergunta o porquê. Então o diretor Ji-Suk fala que o Sung está escondendo mais habilidades ou perícias, maestria em outras áreas. Então diz que o Sung-Yeon deve estar ganhando tempo para aumentar de nível. O presidente fala que caso essa suposição do Ji-Suk seja verdadeira, eles têm que controlar o Sung mesmo que isso cause perdas à empresa. O diretor Ji-Suk comemora essa vitória. O presidente o manda ir fazer uma lista do que eles podem utilizar do Sung-Yeon, assim a reunião acaba. O diretor Ji-Suk realmente merece o cargo, fiquei impressionado com ele agora. Tomara que o Sung-Yeon faça negócios com ele futuramente, pois vai valer a pena. Em um campo de caça, o Sung-Yeon está dirigindo um caminhão reforçado de 10 toneladas para suas caçadas sozinho. Ele para em local aberto. Então, ao sair do caminhão, joga uma bolsa cheia de sangue para atrair os monstros. Ele começa a se preparar, conjurando uma magia sensorial para saber o que se aproxima em um raio de 1 quilômetro. Ainda conjura evasão de projéteis, armadura mágica e fortalecimento físico. O sistema caixa rapidamente arquiva todas essas habilidades. Ele espera pacientemente um monstro aparecer, após um tempo, um aparece. Vendo a criatura, ele saca seu cajado e conjura uma flecha relâmpago, lançando-a contra o monstro, que morre instantaneamente. O Sung fica admirado com o dano acrescentado pelo cajado, pois as flechas se multiplicaram de forma instantânea. Ele percebe que com a carne queimada do monstro não valerá nada, mas decide focar em subir de nível ao invés de fazer dinheiro. Então, ele diz que é a hora do Power Leveling.
Depois da caçada, no local usado para vender monstros, ele matou ao todo 25 monstros. O Sung fica impressionado pela quantidade. Ao olhar sua janela, percebe que upou 10 níveis. Percebe também que tem 70 pontos para distribuir como quiser. Ao pensar melhor, decide colocar tudo em mana. Nessa hora, o sistema caixa notifica, falando que ele progrediu para a utilização de mana intermediário. Em consequência, o sistema fala que a recuperação de mana dele progrediu de inferior para a recuperação de mana intermediário. Os compradores de monstros falam para ele que, após calcularem o preço de tudo, ficou em 372 milhões de wons, que equivale a 1.300.000 reais. Mas o comprador fala que, conforme a taxa, ele somente ficará com 353 milhões. O Sung desanima um pouco por causa das taxas. Então, pensa se não deveria ir para um país com taxas menores. Ao olhar o depósito do dinheiro, lamenta que não pode caçar mais por causa do caminhão. Por isso, fala que tem que se apressar para ficar mais forte para usar feitiços penta. Ele explica que feitiços penta são uma magia resultante da combinação de 5 tipos diferentes de magia. Contudo, para usar um feitiço desse, precisa no mínimo ser um mago de classe 5. Então, pensa que comparado ao seu eu da vida passada, que era um bruxo semideus, ele não tem poder nenhum atualmente. Então, se arrepende de ter lutado com o dragão Akaluma. Esse é o problema quando você fica forte, fica pensando que é o mais forte. Contudo, sempre tem alguém mais forte. Noutro local, o diretor Ji-suk recebe uma ligação informando que o Sung saiu para caçar novamente. Então, o diretor coloca na tela a imagem do Sung indo para a zona de caça. O homem que ligou para ele fica espantado de a empresa estar monitorando Sung. O informante fala que outras pessoas podem descobrir sobre ele caso a empresa continue monitorando via satélite. O diretor fala que eles precisam do máximo de vídeos possíveis, então diz que caso algo de valor aconteça, ele deve ser notificado na mesma hora. O diretor Ji-suk nunca decepciona, é um cara muito inteligente. O diretor desconfia que o Sung pode ser um despertado até de magia Deca, por isso precisa mantê-lo na empresa não importa os meios que tenha que recorrer. Já em casa, o Sung come com a mãe dele. Ela tenta dar comida na boca dele, ele fala para ela que não é mais criança. Ele pensa consigo mesmo que não precisa comer por causa de sua magia, mas fica feliz de alguém estar se preocupando com ele. A vida desse cara devia ser muito solitária. A mãe dele fala que ele está fazendo de novo uma cara de velho, então pergunta quando ele vai se casar. O Sung, ao ouvir isso, cospe a comida na mesma hora, então dá uma desculpa para fugir do assunto e diz para não tocar mais no assunto. A mãe do Sung fala que nessas coisas ele precisa tomar a iniciativa. Enquanto comia, uma notificação aparece para o Sung, dizendo que a cota dos monstros não foi atingida. Ele, ao ver isso, se pergunta o que seria isso. Nesse momento, um portal se abre numa avenida. Todos entram em alerta, um homem para na frente do portal e tira uma foto. Entretanto, um monstro sai do portal e o mata. É um babaca. Ele sabe que dos portais saem monstros.